Ei, gente, vamos para o nosso devocional de hoje. E hoje eu quero que você abra sua Bíblia em Êxodo 31. Êxodo 31. Você já viu falar em Bezalel? Eu fico muito impressionada, assim, nos detalhes que Deus dá, quando você está lendo o livro de Êxodo, quando o Senhor está falando do tabernáculo, Ele vai dando as medidas, Ele vai dando os detalhes, Ele vai dando que cor que vai ser, como vai ser, que material que vai ser usado. E nesse capítulo 31, ele fala específico de uma pessoa em que ele chamou para estar executando todo o trabalho artístico do tabernáculo. E esse homem se chama Bezalel. Então, Êxodo 31 fala um pouquinho dele e a gente vai ler agora. A partir do versículo 1. Disse também o Senhor a Moisés: toma nota de que chamei Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá, que o enchi com o Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, capacidade e conhecimento para todos os trabalhos. Ele está, pois, altamente dotado como artista desenhador de todas as peças feitas de ouro, prata e bronze. Está igualmente capacitado para trabalhar como joalheiro e escultor de madeira. Aí Deus fala que nomeou também Aholiabe, que é filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para que seja seu assistente. Bezalel foi altamente capacitado. E Deus ainda mandou um assistente para ele, quer dizer, a gente não caminha sozinho. No capítulo 35, a partir do versículo 30, também fala de Bezalel. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel. O Senhor tem chamado por nome. O Senhor chamou ele pelo nome dele. Filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, ciência e em todo labor, e para criar invenções, para trabalhar com ouro, prata e cobre, para lapidar pedras, para engastar e entalhar madeira e para trabalhar em toda obra esmerada. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros. A ele e a Aholiabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do gravador em azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, e do tecelão, fazendo toda a obra e criando invenções. Eu particularmente fico impressionada, assim, acho lindo os detalhes do que Deus faz. Mas Bezalel, esse homem que o Espírito Santo encheu ele, que o Espírito Santo deu sabedoria, entendimento, ciência e todo labor. E no versículo 31 fala que deu o Espírito Santo dando-lhe sabedoria, capacidade e conhecimento para todos os trabalhos. O Senhor, através do Espírito Santo, encheu este homem de sabedoria, trazendo isso para os nossos dias. Há um tempo eu li um livro de Max Lucado em que ele fala sobre nós
nossos dons, nossos talentos e aquilo que Deus te capacitou para estar fazendo. Deus, ele não te joga de repente assim e você vai fazer. Não, Deus capacitou. Bezalel, com certeza, tinha essa capacidade já há muito tempo. A cada ano, a cada tempo que você vive, Deus, ele vai te preparando para aquilo que ele quer fazer através da sua vida, para aquilo que você vai ter de profissão, para aquilo que você vai ter de artesão, sei lá, seja o que for, para aquilo que você vai executar na sua vida. Seja uma boa mãe, porque muitas vezes a pessoa acha que ser mãe não precisa de Deus, mas precisa sim. Para você ser uma boa mãe, capacitada, assim como foi Bezalel, o Espírito Santo de Deus é que enche você com essa capacidade. Ele está em nós e ele faz isso. Então é para ser mãe, é para ser esposa, é para ser uma serva, é para ser um bom funcionário, para ser um bom patrão, para exercer o que você tem na sua empresa, para executar, fazer bem feito na sua empresa, para ter uma empresa. Então Deus, ele vai te capacitando, ele vai te preparando ao longo dos anos. Então eu tenho aprendido e comecei lá atrás quando eu li esse livro de Max Lucado, que Deus, ele não te joga de repente para você estar fazendo alguma coisa, não. Ele vai te preparando para aquilo que ele vai fazer e vai te dar lá na frente. Então, durante anos, Deus, ele vai te preparando, ele vai te capacitando, ele vai te ensinando. Então, aqui, quando Deus mandou Moisés chamar Bezalel, Deus já tinha preparado, e Bezalel já era esse artesão que Deus falou. Ele já fazia tudo que está escrito aqui na Bíblia que ele ia fazer ali no tabernáculo. Ele já executava antes. Então ele estava capacitado. Ele estava capacitado. Então Deus, ele vai te preparando, vai te ensinando, ele vai te capacitando ao longo dos anos, com estudo. Às vezes você tem um dom natural para aquilo. Às vezes você fala bem. Às vezes você tem um domínio de um auditório, às vezes você consegue prender a atenção de uma pessoa, às vezes você consegue ensinar muito bem, porque isso é tudo Deus nos capacitando. Então ele vai te mostrando ao longo dos anos aquilo que ele tem para você. Então não é assim, ó, vou fazer. Você médica, não, você vai se preparando, você estuda, o médico estuda durante anos, vai buscando essa capacitação para ser um bom médico, para ser um bom professor, para ser um bom engenheiro, seja o que for que você esteja se preparando para executar na sua vida profissional, assim também Deus faz e te dando desde cedo. Então, como decidir em que eu vou trabalhar, em que eu vou fazer, em que eu sou bom e aquilo que Deus tem me chamado para executar? Observe tudo que Deus te preparou durante esses anos. Vai observando aquilo que ele foi te dando de dom, de talento, aquilo que você faz muito bem. Tem alguma coisa que você é bom, você faz muito bem. Isso é o que Deus tem para você. Então não precisa ficar louco por aí, doido, querendo saber o que vai ser da minha vida profissional, o que eu vou fazer. Não, analise aquilo que ao longo dos anos você faz bem. Quando você faz bem, é natural. Por exemplo, Bezalel com certeza pegava uma peça, uma madeira e dali já começava a executar. De repente estava pronto. É natural aquilo ali. Lógico, ele foi se aperfeiçoando, ele foi estudando, ele foi aprendendo, mas naturalmente dentro dele já tem
algo, naturalmente ele consegue fazer. Naturalmente, por exemplo, ele consegue cozinhar bem, faz bons pratos, né? Então, naturalmente, Deus já vai te levando para esse caminho da culinária, da gastronomia, naturalmente. Então, assim, é aquela coisa que você sente vontade de fazer, que você sente prazer, aquilo que te dá alegria, e isso é o que faz bem para você, e é isso que Deus tem para você, tanto na sua vida profissional, quanto na sua vida espiritual para o reino. Em que área Deus quer te usar? Veja naquilo que Ele tem te preparado há anos. Às vezes é para falar para multidões, às vezes é para falar para um. Então, às vezes, você não vai ter milhões de pessoas no auditório, mas você tem aquele dom de chegar para uma pessoa e falar do amor dele naturalmente. Você senta, fala, alcança o coração daquela pessoa para Jesus. Em vez de multidão. Às vezes, esse que tem o chamado para multidão não consegue falar para umzinho sozinho. E você tem essa capacitação de Deus. Então, o que eu quero trazer para você, assim como Deus fez com Bezalel e capacitou ele, foi preparando ele na hora certa, mandou Moisés chamar ele, porque ele era bom naquilo, porque o próprio Deus tinha capacitado ele para aquilo, para aquele momento, e assim como foi para outras coisas, outros projetos. A gente tem a história de Bezalel aqui no tabernáculo, mas com certeza muitos e muitos e muitos projetos ele fez. Assim é com você. O projeto que Deus tem para você, ele já está te capacitando desde agora. E de anos ele vem te capacitando. Então simplesmente pare e observe e comece a analisar aquilo que Deus tem te capacitado, te dando naturalmente aquele prazer e aquela alegria, e que você faz muito bem e sem esforço nenhum, porque para você é muito natural. Esse é o seu chamado. Essa é a área que Deus tem para você, tanto profissional quanto espiritual. Então comece a se analisar. Faça uma autoanálise de tudo que já aconteceu na sua vida até hoje e de como Deus foi te capacitando especificamente para uma área, especificamente para fazer aquilo. E lembre-se sempre, tudo é para a glória do nome dele. Tudo é para o crescimento do reino. Todo lugar que Deus te colocar e tudo que ele te der de capacidade será para a honra e glória do nome dele e para que o nome dele seja exaltado através da sua vida. Então vamos lá, vamos fazer uma autoanálise para ver qual é a capacitação que Deus tem te dado durante estes anos todos da sua vida. E vamos começar a executar, vamos começar a botar em prática e pelo menos falar: Deus, e aí, quando eu começo? Quando eu vou começar a trabalhar, a fazer? Ou naturalmente eu já faço sem precisar de um dia específico? Naturalmente eu já faço aquilo que o Senhor me capacitou. Comece a analisar você, comece a se observar e veja naquilo que Deus tem te preparado ao longo dos anos para fazer. Aleluia! Aleluia!